Até teve um momento durante o parto que a enfermeira obstétrica falou assim pra mim: quer que eu coloque um espelho pra tu ver a cabecinha do bebê? Ele já tá quase vindo, não sei o quê. Eu olhei e falei: não quero ver. Oi, gurias, boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao meu canal do YouTube. Fala, Ariane. Sou a Ariane, né? Eu sou doutoranda em Psicologia Social e Institucional. E aí vocês sabem como é que funciona o YouTube, né? Não esqueçam de ativar as notificações, coisar o sininho ali, né? Apertar o sininho para vocês receberem sempre que eu postar um vídeo novo, caso vocês gostem do conteúdo do canal. E dar um like, né? Para depois o algoritmo lá bombar no YouTube. E nisso já veio outra, e aí eu dei mais um grito, e quando eu dei esse outro grito, o bebê nasceu. Foram 2 gritos. No segundo grito, o bebê nasceu. E aí eu não vi nada assim, tipo, porque nessa posição que eu tava, aquela que eu falei pra vocês, eu não tava olhando, né, pra baixo. Até teve um momento durante o parto que a enfermeira obstétrica falou assim pra mim: quer que eu coloque um espelho pra tu ver a cabecinha do bebê? Ele já tá quase vindo, não sei o quê. Eu olhei e falei: não quero ver. Não quero ver. Deixa assim. Eu sempre pensei que eu fosse querer ver, né? Em vários momentos eu pensei que eu ia querer ver, mas eu não quis ver. Não queria ver nada. Eu queria só sentir o que eu estava sentindo, não queria usar a visão, né? Eu estava muito concentrada nos cheiros, priorizando outros sentidos, né? Do que a visão. O que foi bastante importante também na preparação do ambiente, na aromaterapia que a minha doula usou, porque eu estava totalmente entregue, né? Eu estava sentindo tudo, eu estava cheirando muito. Era como se eu tivesse superpoderes, assim. Tudo estava muito aberto, sabe? Não sei explicar. Qualquer barulho, como se eu ouvisse o barulhinho mínimo, assim. E foi muito bom também, porque eu meio que combinei com o Setonji nas nossas conversas, quando ele estava dentro da barriga, que eu gostaria muito que ele nascesse à noite, né, de madrugada, assim. Eu queria que ele nascesse de madrugada, eu combinava isso com ele, porque eu não queria ter barulho da rua, né? Como eu ia ganhar em casa, eu não queria ouvir o barulho na frente. Eu queria ouvir só os meus sons, as coisas que eu preparei, queria sentir só o cheiro que eu organizei, sabe assim? Era o mínimo de controle que eu tinha, era preparar o ambiente. E foi o que eu fiz, assim. E funcionou muito bem, com a ajuda de todo mundo, né? Da minha família, da minha mãe, nossa, minha mãe, a Ana, que é a companheira dela, foram muito importantes nesse momento. Elas prepararam a casa inteira para mim. E então era isso, assim, era como se eu tivesse superpoderes. Os cheiros eu sentia muito, o gosto eu sentia muito, tanto que eu vomitei uma vez no início do trabalho de parto. Eu sentia tanta dor que eu cheguei a vomitar. Aí na hora que eu pari, nesses 2 gritos também eu evacuei, né? 2 vezes. E eu agradeço a todo mundo que esteve do meu lado, porque ninguém reclamou nenhuma vez de ter que fazer essas coisas para mim, né? De ter que me limpar, que me acolher. E isso foi, foi de extrema importância para que eu pudesse pensar em mim naquele momento, me concentrar em mim, no meu bebê, né? E também tem outra curiosidade desse momento em que o bebê nasceu. As meninas me contaram que ele nasceu no saquinho amniótico, né? Que é uma raridade para parto vaginal, né, natural, comum. Ele nasceu na bolsinha e ele mesmo estourou. As meninas me contaram que ele mesmo estourou a bolsinha. Ele empurrou a mãozinha, assim, até hoje ele não tá com aquelas mãos dele. Empurrou a mãozinha, assim, e estourou o saquinho, né? E aí que o líquido amniótico saiu, então foi um parto super limpo nesse sentido, porque quando ele saiu, já meio que lavou um pouco daquilo ali. E aí, nesse momento, claro, botaram ele em cima de mim, assim, me apresentaram ele, me deram ele para segurar, me ajudaram a levantar, sentar na cama. Eu fiquei esperando ter aquele imprint, assim, né? Aquela coisa que falam que as mães têm quando entregam o bebê. Eu não tive isso na hora, assim. Eu queria muito, isso foi uma coisa que ninguém me avisou. Eu estava sentindo contração ainda, o Seton já tinha nascido. Eu estava com ele nos braços,
eu continuava sentindo dor, aquilo pra mim era um absurdo. Eu ficava assim, como assim? Eu achei que tinha acabado. Eu juro por Deus que na hora eu pensei, não é possível que tenha outro bebê. Eu fiz ecografia, eu fiz tudo certinho. Não é possível que tenha outro bebê aqui dentro. Mas a sensação que eu tinha é que eu ia parir de novo. Eu tomei a injeçãozinha na coxa ali naquela hora também, mas continuava sentindo contração. Eu fiquei uns 40 minutos, mais ou menos, foi o que as meninas me disseram, senti muita dor. Eu gritava, ai, 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 tá doendo, tá doendo. Eu tenho vídeo disso, inclusive. Tira, tira, tira. E o bebê já queria mamar, então ele já veio vindo, assim, procurando o meu seio e coisa, e se encostou em mim, já na hora. Só que, e a placenta não nascia, então ele tava mamando, eu não conseguia aproveitar ele, porque eu tava com muita dor, então eu só dizia, tira, tira de mim, tira de mim. As meninas não puxam, mas elas tentaram dar uma estimulada, mexendo no cordão e nada de ela nascer. Aí teve uma hora que eu peguei e falei assim, não, corta o cordão, porque eu não aguento mais. Quando eu falei isso, foi uma coisa muito assim, a mágica, porque eu falei isso e o bebê nasceu. Tipo, a placenta nasceu, o bebê 2, né? A placenta nasceu. E quando ela nasceu, daí sim, aí eu tive uma sensação de relaxamento no corpo inteiro, assim. E aí eu consegui olhar pro meu bebê mamando e ficar, sabe, apaixonada por ele. Mas foi só depois que a placenta nasceu. E aí minha mãe cortou o cordão umbilical. E aí parecia que nada tinha acontecido. Quando eu vi, a gente, olha, passou horas, tá? Mas pra mim parece que foi rapidinho. Passei horas ali, a minha irmã olhando pra ele, todo mundo conversando. Nem parecia que eu tinha acabado de parir. Eu já tava rindo, a gente já tava, sabe? Foi uma coisa assim. Foi uma coisa assim. Você tá de mamando, eu rindo, as pessoas tirando foto, a gente conversando. Até que a minha doula também veio, me apresentou minha placenta, eu agradeci a ela por ter nutrido meu bebê, né? O tempo que ela estava nos acompanhando dentro do útero. E aí foi isso. Então, uma das coisas também que, uma dica que eu deixo para vocês, né? Que se alguém for querer fazer parir assim e tal, é como eu tive 3 lacerações, né? Então, precisei levar ponto. Tinha preparado já vários absorventes grandes e fraldas com congelador, com chá, né? Nem lembro agora o nome dos chás, depois eu deixo para vocês na descrição se alguém quiser saber, ou me mandem nos comentários se quiserem saber, aí eu respondo. Isso tudo fez parte da preparação lá do parto domiciliar. E então eu já estava com tudo isso pronto, elas me limparam, queriam que eu fosse tomar banho no chuveiro, eu não conseguia andar, né? Eu sentia muita dor nos meus ossos, literalmente os meus ossos do quadril e da bunda, então eu não conseguia andar. Então elas me ajeitaram ali mesmo, me limparam, colocaram a fralda. Era a noite mais fria do ano em Porto Alegre. Então lá dentro, claro, estava tudo bem quentinho, o ar-condicionado estava ligado, vários aquecedores. Eu passei boa parte do trabalho de parto pelada, pra lá e pra eu tô sempre, né? Mas naquele dia, mesmo sendo o dia mais frio do ano, na cidade, eu tava completamente nua, andando pela casa, com barrigão. E aí então foi isso, assim. E aí eu não conseguia dormir, porque eu tava ainda muito adrenalizada, assim. As pessoas disseram, ai, Ari, tu tem que descansar, mas eu não conseguia, eu tava, sabe, querendo saber o que as pessoas tinham visto, o que tinha acontecido. Conversar sobre o momento, minha parte. No outro dia, quando eu acordei, eu tava com muita vontade de ir no banheiro fazer xixi. E aí eu pensei, tive um pensamento infeliz de estou de fralda, então vou fazer xixi aqui mesmo, porque está doendo para ir até o banheiro, eu precisava de ajuda para ir até o banheiro. Uns 2 dias eu fiquei assim, uns 2 dias eu precisei, tive essa dificuldade de ir até o banheiro. E isso que no outro dia eu tive a infeliz ideia de fazer xixi na minha fralda. Gurias do céu, por que que eu fiz isso? Porque vocês não fazem ideia. Quando eu fiz isso, me ardeu de um jeito que eu nunca tinha sentido na vida. Eu gritava, berrava, pelo amor de Deus, tira, tira, tira. E era aquelas fraldas tipo de bebê, sabe? Aquelas pentes que tu veste. E aí minha mãe começou a rasgar a fralda, tipo, pra tirar de mim. Porque, claro, se eu tivesse feito no vaso, ia arder. Mas não tanto, porque ia passar direto. Como eu fiz na fralda, aquilo foi encostando nas minhas lacerações. E pensa na ardência que foi. Então, assim, não façam isso, não cometam esse mesmo erro, tá? Não cometa esse mesmo erro, porque não vale a pena. Arde bastante e não foi legal. Mas depois disso,
foi sucesso, assim. Depois disso, peguei, uns 2 dias depois já estava andando normal, né? Assim, normal não, né? Mas já estava bem melhor, a recuperação demorou aí mais ou menos 1, 2 semanas. Então tive consulta no outro dia com a enfermeira obstétrica, tudo. A parte emocional, eu acho que eu trabalhei ela antes do parto, né? Antes de entrar na partolândia, antes do... Porque a partolândia é esse momento, que é aquele momento que eu comecei a sentir as dores mais fortes, em que tu não atina mais nada. Não adianta as pessoas te perguntarem coisa nenhuma, que tu vai continuar ali viajando. Então, antes de eu entrar na partolândia, passar por todos esses portais, né? Esses portais que foram cada uma das sensações, cada uma das coisas que eu aprendi enquanto eu estava parindo, principalmente essa de não ter o controle das coisas, de pensar apenas em mim, de saber dizer o que eu quero, o que eu não quero, dar os limites, para que tudo isso, lidar com a minha ansiedade, com tudo isso, aconteceu de segunda a sábado, né? Durante o parto mesmo, eu estava um pouco mais liberta, tanto que foi um parto super rápido, durou mais ou menos umas 6, 7 horas. Eu já estava super liberta e super aceitando o que ia acontecer, sabe assim? E porque eu passei praticamente, claro, tem toda a gestação, né? Mas foi praticamente uma semana aí lidando com todas as sensações emocionais que esse trabalho de parto tinha para me oferecer, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sobre o parto domiciliar planejado, tem um vídeo específico sobre isso, contando como fazer, de que forma fazer, como procurar. Porque, inclusive, né, eu ainda estou pagando, e, inclusive, quem quiser apoiar, enfim, eu vou deixar o Pix na descrição, lá no relato de parto eu explico melhor sobre como foi as condições de pagamento para poder realizar isso, mas ainda é uma coisa que é pouco acessível, né, quando a gente fala de justiça reprodutiva, de escolha, ainda é algo pouco acessível para mulheres negras e pobres, então, quem quiser auxiliar, ainda não terminei de pagar, mas deu cada centavo, se eu pudesse eu pagaria ainda mais, né? E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer curiosidade, deixem nos comentários que eu respondo para vocês. E quiserem saber mais sobre o parto domiciliar planejado, tem um vídeo específico sobre isso e a gente se vê, então, nos próximos vídeos, nos próximos assuntos. E também estou recebendo sugestões de assuntos, me sigam no Instagram. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de recomendar e compartilhar para as amigas que estão aí planejando as futuras mamães. Beijo, gente. Se cuidem e até a próxima.